Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. A minha entrevistada de hoje está em seu 6º mandato e no 5º consecutivo. É a deputada estadual Fátima Nunes. Deputada, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui, deputada. Muita satisfação estar aqui com você, Fernanda Dourado. Com certeza, revelar para o povo da Bahia, através da TV Alba, é muito importante para mim. Meu trabalho que começou como deputada estadual no primeiro mandato em 93 e 94, quando eu era suplente e assumi 2 anos. E agora, graças a essa caminhada de muita fé, de muito empenho, realmente chego ao 5º mandato com 56.642 votos. Conquistado com muita luta, com muita labuta, mas com muita fé de que é possível, estando aqui na casa, votar projetos de lei que vão melhorar a vida das pessoas. Então, muito obrigada pela essa oportunidade. Deputada, eu que agradeço. E a senhora falou de muita luta e de forma muito aguerrida, né, deputada? Porque a senhora já fez parte da oposição aqui no Parlamento Baiano. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco qual a diferença em fazer parte da oposição e atualmente ser situação. Eu me recordo que a oposição, na época do PT, era uma oposição muito aguerrida, né, deputada? Na verdade, minha cara amiga, nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e outros partidos aliados também, sempre defendemos que o espaço da Assembleia Legislativa seja um espaço de debate sobre os programas sociais que precisam ser desenvolvidos em todas as secretarias de governo para beneficiar e melhorar a vida das pessoas. E estando na oposição naquele período, tinha um governo muito mandante e que resolvia problemas do povo, mas daqueles que era daquela linhagem, né? Foram 40 anos praticamente de um poder muito dominador e eu gosto sempre de revelar isso, que algumas vezes a gente encontrava placas na estrada pregada que dizia assim: onde tem Bahia, o governo chega lá. Mas não chegavam as ações do governo, porque a Bahia não tinha escolas, não tinha estradas asfaltadas. No período das secas, o povo quase morria de sede, porque o abastecimento de água era bastante precário. Não tinha oportunidade da nossa juventude estudar nas universidades. Então, não tinha outra forma, né, para a gente revelar nossa insatisfação com a política daquele período, a não ser organizar os sindicatos, as associações, os grupos de mulheres, os partidos de oposição e vir aqui à Assembleia, estar ao lado dos deputados que também eram da oposição. Aí eu passei e conquistei um mandato também. Então, fiquei junto com a mesma turma para lutar e buscar melhores oportunidades para o povo da Bahia. Lembre que até a chegada do nosso governador Jacques Wagner, que foi quando eu voltei à Assembleia em 2006, aliás, tomei posse em 2007, nós tínhamos uma Bahia na escuridão. E aí o governo Lula criou o programa Luz para Todos. E o nosso governador da época, Jacques Wagner, criou o programa Topa, Todos pela Alfabetização. Ou seja, para mostrar o fosso social de desigualdade que a nossa Bahia vivia em vários itens. E eu estou citando aqui 2, que é a necessidade de ter a Bahia com luz elétrica para todos os empreendimentos, para todas as residências, e mostrando também a necessidade do avanço no conhecimento, claro, começando pela alfabetização. Deputada, a senhora falou a respeito de ser oposicionista naquela época. A senhora sofreu algum tipo de perseguição por ser oposicionista, deputada? Tem algum caso que a senhora se recorde? Tem vários casos. Era muito enfrentamento. Nós tivemos uma eleição para presidente que a urna foi parar lá no meio do plenário. Não sei quem jogou, mas foi uma confusão extrema. Na época, quem eram os candidatos, deputado? Na época, não me lembro bem, mas não sei se era o ex-prefeito de Salvador, não estou lembrada bem aqui agora. E
Nós tivemos também vários enfrentamentos quando discutia sobre a educação, por exemplo. Uma vez um certo deputado quase descia a mão no meu rosto, assim, de propósito, mas fazendo que era disfarçado, né? E o fato também de ser mulher, né? Eram pouquíssimas as mulheres e eu quero revelar isso para você. Eu sou a primeira mulher do meu sertão, daquela região imensa, de Paripiranga até Salvador, até Alagoinhas, porque agora já tem uma deputada de Alagoinhas, né? Mas até Alagoinhas e do outro lado até Canudos, praticamente até Juazeiro, eu sou a única mulher do sertão que disputei a eleição de deputado estadual em 90 e de lá para cá disputei todas as vezes e conquistei mandatos, né? Porque só agora, nessa eleição última, que elegeu a deputada Ludmila em Alagoinhas e as outras praticamente são de outras regiões. A senhora acha que a participação da mulher ainda é tímida, deputada? Aqui no parlamento mesmo nós temos poucas mulheres, né? Pois é. De 63, nós somos 10. Já fomos mais, né? Chegamos a 12. A 12 mulheres. Mas agora somos 10. E sempre eu falo assim também que não basta ser mulher, né? Precisa estar defendendo os nossos direitos, os direitos das mulheres. E nossos direitos não significa que nós queremos passar ou deixar os homens submissos a nós. Nós queremos que a sociedade sempre compreenda que nós somos diferentes na composição biológica, mas nós somos iguais nos direitos. E daí os nossos projetos, que passamos e aprovamos aqui na casa, também são para a melhoria de toda a sociedade, incluindo homens e mulheres. Claro que nós damos um toque especial para abrir aquela segunda fila para quem nunca teve direito. As mulheres negras, os índios, né? Os gays, as LGBTs, porque na cultura baiana, aliás, na cultura brasileira, são setores que sempre ficaram, digamos assim, esquecidos ou à margem da inclusão do desenvolvimento. E a gente precisa entender que o Brasil, para ser um país de fato democrático, precisa respeitar o direito de todas, de todos e de todos. Deputada, a senhora falou a respeito de projeto. A senhora acredita que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo? A senhora entrou no parlamento aqui já tem muito tempo, né? Como a senhora vem acompanhando esse desenvolvimento, né, do parlamento baiano? A senhora acha que tem se votado mais projetos de deputados? Na verdade, assim, a nossa Constituição brasileira e também a Constituição baiana assegura que todos os projetos que, de certa forma, usa os recursos públicos para operacionalizar aquela lei e, de fato, chegar ao benefício para a sociedade, precisa ser projetos vindo do Executivo. Então, isso limita consideravelmente os projetos dos deputados e deputadas. Por quê? Até se a gente quiser dar nome a uma rua, colocar uma placa, depende de recursos para fazer a placa. Né? Não pode dar custo ao Estado, né? Exatamente. Isso é constitucional. Exatamente. Então, a gente não pode alterar. Agora, nós temos uma satisfação, até por conta da minha história ser ligada, casada aos movimentos sociais, ao sindicalismo, à organização das associações, à articulação da luta pela água e pela terra. Então, muitos desses projetos que nós votamos aqui nesse último período foram feitos, digamos, a muitas mãos, como o projeto que assegura a política de convivência com o semiárido. Foi um projeto que muitos movimentos elaboraram um artigo, discutiram a grandeza do bom uso dos recursos naturais do semiárido, o semiárido baiano que compõe 2/3 da nossa Bahia, com uma imensa população e com um índice de pobreza também bastante alto, mas também com potencial produtivo muito grande. É só aproveitar melhor a água, as terras, né? E de forma sustentável, porque também não dá para exaurir
gastando tudo nesse momento para ter lucro para nós ou para outros e deixar as gerações futuras, né, em uma vulnerabilidade. Então, esse projeto de convivência com o semiárido, ele assegura todos esses direitos de ter hoje um semiárido vivo, forte, com as pessoas trabalhando, estudando, vivendo com dignidade e também para as gerações futuras. Então, eu me alegro muito desse projeto porque elaborei participando junto com os movimentos sociais e aqui, quando foi a hora de ir ao plenário, eu fui a relatora desse projeto. Então, esse para mim é um dos mais grandiosos, porque eu sou de lá do sertão, da cidade de Cícero Dantas, guardo no coração a minha terra natal, Paripiranga, eu que nasci lá na Mata do Sabão. A senhora é filha de lavradores, né? Filha de lavrador, de Maria Oliveira e Guilherme Nunes. Então, Guilherme Nunes era um beiradeiro, né? Nasceu lá na região do São Francisco, mas ele foi morar em São Paulo nos anos 50, lá encontrou com a minha mãe e ambos fizeram amizade, casaram na igreja Nossa Senhora de Fátima, daí o meu nome, né? E aí voltaram para morar em Paripiranga. Então, eu que venho dessa luta, dessa história, me alegro muito, porque já carreguei muita água com a lata, com o pote na cabeça, né? E ao chegar aqui na casa, eu tive a oportunidade de votar esse projeto e votar também o projeto de Água para Todos, que foi também no primeiro governo do PT com o nosso governador Jacques Wagner, e esse projeto garantiu para as pessoas a água na torneira. Então, tiramos a lata d'água da cabeça das mulheres. Deputada, vamos falar um pouco de política, da política nacional, da política estadual e da política municipal. Vou iniciar a respeito da estadual. Eu gostaria de saber se a senhora, na época que foi escolhido o nome de Jerônimo, se a senhora teve dúvidas que o PT conseguiria eleger, né, o secretário, na época, o secretário de Educação. Eu conversava muito nos bastidores e muitos da base tinham essa certa desconfiança se iriam ou não, né, se o governo conseguiria ou não eleger. Mas a senhora vai responder após o breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com a deputada estadual Fátima Nunes. Deputada, no bloco anterior eu questionei a senhora a respeito da indicação do nome de Jerônimo Rodrigues, que é o atual governador da Bahia. Na época houve um certo burburinho muito grande, porque alguns legisladores da base tinham receio que não conseguisse eleger o atual governador da Bahia. Qual foi o posicionamento da senhora na época que o nome dele foi escolhido? Eu nunca tive dúvida, porque eu gosto muito do perfil do político Jerônimo Rodrigues. Enquanto secretário de Educação, sempre recebeu muito bem, com muita cortesia e com propósitos muito claros do que é que ele queria para a Bahia no setor de educação, que era a pasta que ele comandava. Eu também nunca tive dúvida, porque o nosso grupo político, desde a chegada da primeira eleição com o Jacques Wagner, atual senador, sempre foi um grupo muito forte. Senador Jacques Wagner, senador Otto Alencar, elegemos o nosso Rui Costa, nosso governador, agora ministro, primeiro turno, segundo turno, de vez, sem precisar passar pelo segundo turno, né? Primeiro mandato, segundo mandato, sem precisar passar para o segundo turno. E na última eleição também aumentamos o nosso número de senadores com o senador Coronel. A bancada de deputados estaduais aqui sempre foi muito forte, eu acho que era 42 deputados, e a bancada de deputados federais. E uma bancada militante. Porque você pode olhar agora dos movimentos sociais, você tem as redes sociais, você vê que todos os dias da semana, finais de semana, você tem um deputado trabalhando, reunindo, conversando com a sociedade. E o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras também é um partido militante.
nenhum militante do PT fica parado 1 hora no dia. Sempre tem um diálogo, uma busca, uma conversa. E os movimentos sociais, MST, Sindicato dos Federação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, outros sindicatos, a CUT, ou seja, vários movimentos intercalados com esse sonho de continuar com a Bahia crescendo, se desenvolvendo, alcançando um patamar de desenvolvimento com inclusão social, ou seja, melhorando a vida das pessoas. E exatamente no momento que a gente também precisava muito devolver o Brasil para a oportunidade que havia perdido com o governo anterior, após o golpe da presidenta Dilma. Então, o Brasil, que estava num caos terrível, precisava da volta do Lula, da volta do 13, na verdade, do PT. E então, esse sinal, essa estrela vermelha que brilhava pujante para a volta no Brasil, então, também foi um grande potencial para fortalecer a campanha e a chegada de Jerônimo Rodrigues no governo da Bahia. Então, tudo isso que eu analisava em casa, aqui no plenário da casa também, eu não tinha dúvida. Apesar de ter passado quase 2 anos espremida dentro de casa, com a pandemia terrível, mas não me deixava dúvida pela sinceridade, pela boa vontade, pelo desprendimento que é a pessoa Jerônimo Rodrigues. Deputada, a senhora falou aí a respeito da força do 13, né, do número 13, do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e também da militância. Como a senhora define a militância do PT? Acho que a força mesmo do partido está dentro dessa militância, né, deputada? Exatamente. Nós construímos, ao longo da história, um conceito de que é possível melhorar a vida das pessoas. É possível melhorar através das políticas públicas, ou seja, transformar os impostos que as pessoas pagam em verdadeiras ações, investimentos públicos na saúde, na educação, na moradia, na melhoria das estradas, na infraestrutura, no levar o abastecimento de água na cisterna, na torneira, ou seja, dar oportunidade de gerar emprego, de gerar renda e dar oportunidade também da ciência, da tecnologia, de ampliação das universidades para os jovens, principalmente os jovens, terem a oportunidade de se qualificarem, né? Tudo isso é um projeto nosso. O PT nasceu com esse sonho de melhorar sempre a vida das pessoas, combater as desigualdades, que sempre foi uma mazela social muito dura nesse país, que praticamente felicitou milhões de pessoas. E essa desigualdade traz também várias sequelas, como a violência, a fome, né? A impossibilidade, muitas vezes, de ter a sua moradia, chegar a morar na rua, que a gente percebeu que nessa gestão passada, desse governo que eu não gosto nem de citar o nome, as estatísticas mostram quanto aumentou. O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou. Quanto aumentou os moradores de rua, principalmente nas cidades grandes, né? No centro de Salvador, no centro de São Paulo. A gente vê o trabalho do padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo, todos os dias ali enfrentando, né? Buscando a solidariedade de alguns para amenizar a dor daqueles que realmente estão praticamente desassistidos de qualquer política do Estado. Então, isso é uma vibração forte em cada militante, e não só petista, mas em cada pessoa que quer um Brasil mais justo, em cada pessoa que não se sente feliz ao ver alguém passando fome, que não se sente feliz ao ver que o filho do colega, do vizinho, que poderia ser um grande jovem, terminou sendo assassinado ou passou por tragédias perigosas que terminou na cadeia. Então, todo esse combate a essas mazelas sociais está muito forte no nosso sentimento. E por isso nós somos milhões de pessoas lutando por um mundo mais justo e mais igual. Deputada, qual a avaliação que a senhora faz desses primeiros meses do governo Lula? Olha, o Lula voltou porque a sociedade brasileira
entendeu que não dava para continuar com o fascismo, né, com o negacionismo e com toda sorte de destruição que aconteceu nos últimos 6 anos. Pode olhar hoje na estatística que mostra quantos milhões, eu não estou lembrado aqui o número agora, da Caixa Econômica, a Caixa Econômica foi milhões que foram assim distribuídos assim, ó, a rodo, sem nenhuma organização para poder manter a eleição de quem estava no comando. Então, isso tudo foi uma destruição para o Brasil. As universidades quase fecharam, faltava papel, faltava dinheiro para comprar o papel higiênico para colocar lá nos banheiros da universidade. Eu moro lá em Cícero Dantas e lá perto, a cidade de Euclides da Cunha, tem um instituto federal que foi criado no governo Lula. Esse instituto quase fechou, como outros no Brasil. Então, quando as pessoas perceberam que esse grau de caos, de destruição estava acontecendo no Brasil, tomaram o impulso e disseram, não, Lula vai voltar, porque com ele nós vamos ter de volta a política da saúde, do sorriso, da universidade, da água, da minha casa, minha vida, né? Então, esses primeiros meses de governo do presidente Lula, ele já mostrou que realmente voltou para afirmar que o Brasil tem recuperação, tem reconstrução. E olha que nesses poucos meses ele também já elevou a soberania do Brasil. Ele já conversou com mais de 30 governantes, seja presidente, primeiro-ministro, porque cada país tem a sua normativa, tem a sua regra do dirigente maior, e ele está dizendo, o Brasil existe, o Brasil é forte, o Brasil pode colaborar, mas sem ser submisso, e combater a guerra, mais que ele quer. Desculpa, deputada, tem pouco tempo ainda do governo Lula, nós vamos aproximar, né, pelos 6 meses. A senhora acha correto as pessoas compararem com o governo Lula anterior, né, que falam o governo Lula 1, 2 e 3? Qual a opinião da senhora a respeito disso? Comparar, a gente até pode, para perceber que nesse momento o governo Lula enfrenta mais dificuldade do que na primeira gestão. Porque o sistema brasileiro de governo, ele é presidencialista com parlamentarismo. E o povo brasileiro, na hora da escolha, eles escolheram Lula, mas não escolheram um parlamento afinado com os projetos que Lula vem para desenvolver nesse país. A prova, tem muitas provas, mas eu vou citar uma delas que me incomoda muito. Nesta semana, o parlamento, a maioria, claro, votaram o projeto que reduz o papel do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Políticas dos Povos Indígenas. E votaram o marco legal. O marco legal, você pode abrir um espaço aqui para um dia a gente chamar também até outros debatedores, para mostrar qual a perversidade desse marco legal, né? Porque qual o principal ponto que a senhora fala desse marco legal? É retirar os indígenas dos lugares de onde está demarcado para eles. Por quê? No marco legal, eles querem que prevaleça apenas quem já estava até 1988. Mas, olha, até 1988 não existia nenhuma política que garantisse, que assegurasse direito a indígena nenhum. Então, onde é que esse povo estava? E depois que eles têm uma lei... nenhuma, né, deputada? Não tinha nada, não tinha nada, né? Então, depois que esse nosso povo, que são os originários, que são os verdadeiros donos da terra do Brasil, começa a se estabelecer e a reconstruir a possibilidade de ter os seus direitos, aí vem uma lei feita por aqueles, geralmente, representantes
dos madeireiros, dos garimpeiros, dos vendedores de arma, né? Desses que não querem que o Brasil saia do lugar para ser um país, continuar sendo um país dominado pelo capital internacional. E isso o Lula não aceita. Por isso mesmo criou os ministérios para cuidar do meio ambiente, porque também se a gente não cuidar desse meio ambiente, não tem para ninguém, porque se a gente não tiver a terra, as florestas para garantir um ar puro, também não vamos sobreviver. E se a gente não tiver um equilíbrio, né, para a produção dos alimentos, também não vai ficar ninguém. Então, garimpeiros, altos mineradores, né, altos madeireiros que levam assim navios e mais navios para outros países, eles não conseguem entender, perceber e aceitar que esse Brasil tem que ser para todos nós. Deputada, vamos voltar aqui. A gente falou de política nacional, de política estadual. Vamos falar agora a respeito da política municipal. A gente fala muito da eleição de Salvador, mas nós temos que lembrar que terá eleição nos 417 municípios baianos. E surgiu um burburinho que a senhora poderia ser candidata. É verdade no interior da Bahia, na cidade de Cícero Dantas, ou não? Fernanda, minha querida, vontade a gente sempre tem. Eu já disputei 2 vezes a eleição lá na minha cidade de Cícero Dantas. E depois apoiei dois candidatos que foram eleitos na gestão anterior ao nosso prefeito atual. E essas 2 últimas eleições eu apoiei o prefeito Ricardo Almeida. Nesse grupo do Ricardo Almeida, tem vários grupos, né, que se organizam, tem vereadores, tem o nosso vice-prefeito Jackson Almeida. Então, eu sempre falo para todos da minha cidade que a vontade eu nunca vou deixar de ter. Porque eu tenho certeza que se eu for prefeito, eu vou fazer uma boa gestão. Mas é preciso ser construído de forma coletiva. E lá tem vários nomes. E então, hoje mesmo eu disse na rádio, numa rádio lá da cidade, né? O nome de consenso desse agrupamento é o nome que eu voto. Claro que se for o meu, eu vou brilhar. Mas a gente tem que trabalhar com a inteligência e com a compreensão e com a consideração também. Já há um nome de consenso, deputada? Ou só está na discussão ainda? Não, por enquanto só algum fala, eu quero ser, outro eu quero ser, eu digo, eu quero ser também. Mas não tem nada assegurado. Deputada, muito obrigada pela presença da senhora aqui. Foi um prazer. Eu tenho uma satisfação imensa de estar na TV. Você não sabe quanto eu me orgulho disso. Obrigada, deputada. A gente que agradece. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.